Fala, galera, mais uma vez aqui na presença dos amigos Paulo Pires, Marcelo Monteiro, André Moura, contando a história dos 70 anos do Maracanã. O canal Memórias da Bola FC traz jogos marcantes através de itens das nossas coleções. Então, hoje cada um vai trazer mais um jogo marcante, contar um pouquinho dessa história tão bonita, né, que o Maracanã pôde trazer para todos os torcedores, principalmente aqueles que puderam presenciar aqui os grandes jogos desse estádio, que sem dúvida é o maior do Brasil e um dos mais importantes do mundo. Vamos começar pelo Moura. O que você tem aí, Moura? Conta pra gente aí um jogo marcante dessa linda história do Maracanã. Fala, Vitor, Paulo, Marcelo. Um abraço para todo mundo que está vendo a gente. Bom, Maracanã 70 anos, a gente resolveu escolher dessa vez um jogo que marcou época nos anos 70 e, na verdade, foi um amistoso internacional entre a Máquina, Fluminense, contra o Bayern de Munique. E o Bayern, que ele era bicampeão europeu, era um time que tinha 5 jogadores campeões do mundo em 74 com a Alemanha, o grande goleiro Sepp Maier, Gerd Müller, tinha o Beckenbauer, tinha o jovem Rummenigge também nesse time, e o Fluminense, um timaço, né? E esse jogo serviu também para poder, no caso, promover a estreia do Paulo César Caju, que o Horta trouxe do Olympique de Marselha, para poder deixar ainda mais forte o time do Fluminense. O Fluminense tinha 4 jogadores campeões do México, em 70, o Félix, Marco Antônio, o Ribelino, no caso o Caju. E foi uma exibição de gala do Fluminense. O Fluminense jogou muita bola, o Sepp Maier teve muito trabalho nesse jogo, e o Fluminense acabou ganhando esse jogo por 1-0. Um jogo que teve uma média de 60 mil pagantes, mas aí acabou que abriram os portões e deu mais de 100 mil pessoas nesse dia aí. O Fluminense, no caso, Francisco Horta, no caso, ele deu a ordem de dar, no caso, uma parte da renda desse jogo seria doado para o Mobral, que era um programa do governo, no caso, é um movimento brasileiro de alfabetização. E o Francisco Horta, além da doação, acabou fazendo uma coisa que entrou para a história também aqui em relação a uniformes dos clubes brasileiros. Foi a primeira vez que um clube brasileiro usou uma marca estampada na camisa. Lógico que não era pago, foi apenas um apoio a esse programa do governo, mas, mesmo assim, foi estampada nas costas e no short, do lado esquerdo, a marca Mobral na camisa. E é nessa camisa aqui do Fluminense, que é a frente da camisa, uma réplica da camisa de 75, da fardaria Atleta, na época, né? Atleta sempre presente ali nos anos 70, nos grandes clubes. E aí, aqui a grande surpresa no dia do jogo, a marca Mobral, né? Costurada em cima do número. E o número 7, esse número 7 da Atleta é muito clássico, essa curva do 7 aí. Sim. Muito bacana. E o número 7 desse jogo foi nada mais, nada menos que Cafuringa, cara. Ele acabou com o jogo, foi o melhor do jogo. Dentre vários grandes craques desse jogo aí, o Cafuringa matou a pau. Bom, essa aqui é a camisa do Fluminense, né? Que foi o vencedor do jogo, mas a gente também tem para mostrar a réplica da camisa do grande adversário, do grande clube da época, que era o melhor time do mundo na época, que é o Bayern de Munique. Essa é legal. Também não tem escudo, né? Não tem escudo, né? Parece que também comum. Se alguém pega uma camisa dessa no brechó aí, vai falar que é uma camisa de treino de algum clube, ou a camisa que era vendida na loja. Exatamente. No caso dessa camisa do Bayern, que você associa muito a Adidas com o futebol alemão, né? E pela marca, no caso, pelo tamanho da marca na camisa, eu acho que a Adidas, além de fornecedor, acho que também já era uma parceira do clube. Até hoje o Bayern é fornecido pela Adidas. É muito difícil hoje você imaginar o melhor time do mundo aceitar um convite de vir jogar aqui. Hoje é outra mentalidade, é muito comercial, e isso tornou esse jogo muito especial no Maracanã, do Fluminense. Foi também assim, um certo reconhecimento do futebol, para eles, do futebol brasileiro. Eu acho, Moura, que o fato também dos principais, talvez parte dos jogadores que disputaram a Copa de 70 e estarem no Fluminense, isso talvez tenha facilitado na época, né? Naquela época os jogadores tinham uma proximidade muito maior, né? Esses jogadores que jogaram Copa do Mundo, então você fala aí do Carlos Alberto, o próprio Paulo César, que já tinha jogado na Europa e sempre foi um cara muito acima, né, da média dos jogadores de futebol. Tenho certeza que isso influenciou bastante, porque hoje a gente
praticamente não consegue ver isso, né? Vamos lá, Paulo, o que você tem aí para mostrar para a gente dessa história aí bonita do Maracanã completando os 70 anos? Qual é o jogo? Então, Vitor, eu trouxe aqui para falar de um jogo que o pessoal conhece muito, um ídolo do Vasco, né, que se chama Edmundo, mas eu vou falar de um outro ídolo que também tem Edmundo no nome. Luiz Edmundo Lucas Correia. Será que vocês lembram de alguém assim, meio doce, alguma coisa assim? É o Cocada, né? Irmão do Miller, jogou no Vasco ali nos anos 80, final dos anos 80, e em 88 tem uma história bem bacana com o Cocada no Maracanã, para ser exato, né? No dia 22 de junho de 88, no segundo jogo das finais do Carioca, né, do estadual, entre Vasco e Flamengo, o Vasco venceu o Flamengo de 1-0 com o gol do Cocada. Mas antes de falar um pouquinho desse jogo, eu vou mostrar aqui o que eu tenho de início, que seria o ingresso desse jogo, né? O ingresso do Vasco e Flamengo aqui, da final, dia 22 de junho. Mordeu o ingresso, Paulo? Mordeu o ingresso? Alguém mordeu o ingresso aqui para ver se tinha gosto de cocada, aí para ver se era doce mesmo. Então, o jogo em si, né, era, como eu falei, foi o segundo jogo da final, né? No primeiro jogo, a final tinha sido Vasco 2-1, e o Vasco no segundo jogo jogava pelo empate, né, para ser o campeão estadual, na verdade, bicampeão estadual. Aos 41 minutos do segundo tempo, já com o jogo ali, o Vasco já com o título, né, tendo o título com o empate, o Lazzaroni, que era o técnico do Vasco, colocou o Cocada no lugar do Vivinho, né? Que para entrar ali, possivelmente para tentar segurar um pouquinho, o Cocada no lateral direito e tudo. Só que aos 44 minutos, 3 minutos depois de ter entrado, o Cocada, na verdade, o Bismarck roubou uma bola no meio-campo, num ataque do Flamengo, ligou um contra-ataque com o Cocada na direita, o Edinho, na marcação dele, ele cortou o Edinho para o meio e bateu de canhota. Também uma coisa meio maluca, né? Que a bola entrou no ângulo esquerdo, na verdade, no ângulo direito do Zé Carlos. Foi um gol que explodiu o Maracanã e ficou marcado porque logo em seguida do gol ele saiu comemorando, tirou a camisa e tudo e foi expulso. Então ele entrou no jogo aos 41, aos 44 ele fez o gol do título, né? Que já era título com 0-0, mas ele fez o gol do título. E aos 45 ele foi expulso. Então ele conseguiu fazer um feito. Em 3 minutos ele fez uma fumaça no jogo, né? Essa história, ela rende até hoje. Está escrito daqui a 20 anos que o Vasco da Gama conquistou o bicampeonato com o gol do Cocada aos 44 minutos, que entrou em campo aos 41 e foi expulso aos 45. E o Cocada, depois que foi expulso, né? O jogo tentou recomeçar, só que logo em seguida teve uma confusão. O Alcino chegou chutando o Romário, que o Alcino tomou uma voadora do goleiro reserva do Vasco também, o Paulo César Guzmão, né? Então ainda teve essa confusão. Chega a lembrar dessa confusão aí, Vitor? No jogo não é muito bom lembrar, mas da confusão... Ele foi uma sequência muito difícil, né? O Flamengo perdeu 3 jogos seguidos pro Vasco, né? Perdeu a decisão da Taça Rio, esse primeiro jogo de virada e o terceiro jogo. O Flamengo, naquele ano, ele abriu 88 achando que estava por cima, né, por ter ganho a Copa União, mas esqueceu que o Vasco, como a gente já comentou outras vezes aqui, ele já vinha com aquela base forte em 87, não fez uma boa Copa União, mas o time era espetacular. O time era muito bom. E aí, né? ali no finalzinho, o time meio que se desestruturou. O Renato, já de saída do Flamengo, assim como o Romário de saída do Vasco para a Europa, o Renato estava indo para Roma, ele já não se entendiam muito bem, depois ficaram amigos, mas saíram no tapa ali, mas enfim, o jogo terminou. Tem até uma camisa aqui do Flamengo, né, usada nesse jogo, foi o primeiro ano, né, desse modelo da Lubrax itálico, né, de 88 a 92, essa camisa tem até aqui uma etiqueta, né, camisa novinha. Curiosidade, o Paulo, sobre o Cocada, jogou no Flamengo em 83, né? Fez gol, inclusive, na campanha. Era garoto. Campeão brasileiro, é irmão do Miller. Né? E no final de carreira, no final dos anos 80, ele jogou novamente no Rio, no Fluminense. Só que já não era mais Cocada, né? Aí virou o Lucas, né? Mas foi uma passagem apagada. Eu acho que o grande destaque da carreira dele realmente foi esse gol. Foi no Vasco. E foi o único destaque, talvez, da carreira, né? Porque, assim, se não fosse esse gol, ninguém falaria do Cocada hoje, assim, sem menosprezo a figura do Cocada. Mas ele é conhecido por conta do gol, evidentemente. Não foi um jogador que teve destaque com o futebol. Ele jogou no Vasco, ficou 3 anos no Vasco, mais ou menos. E, assim, se você perguntar para um vascaíno, ele só vai lembrar do gol do Cocada. Ele não vai lembrar outro jogo do Cocada.
no Vasco. E sem aí, tirando aí o clubismo de lado, mas realmente sem... Claro que a gente sempre brinca aqui, Flamengo e Vasco, mas o fato de o Vasco não ter vencido depois o Flamengo em Campeonato Carioca faz com que esse jogo cada vez seja mais lembrado e falado. Então, ele ainda está muito em voga porque não houve outro jogo depois que pudesse aí marcar essa de título assim, estadual, alguma coisa assim, não teve, né? Teve decisão de taça e tal, mas... enfim, o Vasco foi campeão várias vezes, mas contra o Flamengo estadual marcou... não, só esse foi o último. E aí, né, você mostrou a do Flamengo, tinha mostrado o título. Né? Chave de ouro. Então, eu vou mostrar do título. Essa aqui é a do título. Deixa eu puxar aqui o negocinho para mim, para mostrar bem grande, para todo mundo ver. Essa aqui é a camisa de 88, né? Número do grande Cocada, número 13, né? Lateral direito, que entrou no jogo, fez o gol do título. E a curiosidade dessa camisa também é que ela é o primeiro modelo, né, do Vasco sem a faixa atrás, né? Então, a primeira vez que o Vasco jogou com uniforme sem faixa atrás foi exatamente nesse ano, em 88, com esse modelo da Adidas, né? Isso aí. Acho que todas as decisões aí entre Vasco e Flamengo ao longo dos anos foram, principalmente os anos 80, né, que a gente lembra bastante, foram bastante disputadas e era um período de muita rivalidade. A gente já falou aqui que Eurico Miranda, nesse período aí, motivou muito essa rivalidade, né? E, claro, os dois times de maior torcida, não à toa é chamado até hoje de Clássico dos Milhões. Esse clássico acabou trazendo aí um destaque, né, no Rio de Janeiro, meio que igualando a tradição do Fla-Flu, né, pela história e tal, mas eu acho que Flamengo e Vasco, nesse período e até hoje, essa rivalidade se mantém, passou a ser um clássico aí tão importante quanto é o Flamengo e Fluminense. Bom, pessoal, obrigado, Paulo. Vou trazer agora para vocês também um jogo marcante da seleção brasileira, no famoso Maracanã. Foi um jogo que aconteceu às vésperas da Copa do Mundo de 1982, né? O Brasil ali já quase que preparando as malas, né? O jogo aconteceu em março, 21 de março de 82, um jogo entre Brasil e Alemanha Ocidental na época, né? Duas equipes extremamente tradicionais, né? Que até aquele momento não tinham ainda se enfrentado em Copa do Mundo. A Alemanha, que viria a ser uma das finalistas da Copa de 82, então a gente pode ter visto nesse dia no Maracanã aí uma prévia de como é que seria uma possível final da Copa se o Brasil tivesse passado, né, passado pela Itália e depois passado na semifinal. Um jogo para 150 mil pessoas no Maracanã. A Alemanha, falando um pouquinho da Alemanha primeiro, veio com grande parte da equipe principal. Schumacher estava presente, Foster, o Breitner, que já vinha aí no final de carreira, mas jogou a Copa de 82. Littbarski também, que foi uma jovem revelação aí que apareceu em 82, e Lothar Matthaus, o grande Matheus, né, como chamamos aqui no Brasil, garoto também, estava começando, e jogou esse jogo no Maracanã. Temos aqui o ingresso da partida. É um estilo bem peculiar, né, durante 82, 83 ali, inclusive na final do Brasil de 83 também era esse formato de ingresso, com alguns jogadores assim no fundo, um formato diferente e legal que durou um período, né? Falando aí sobre o time do Brasil, uma curiosidade, né? O Brasil entrou em campo com 5 jogadores do Flamengo. O Júnior, o Zico, Adílio, Leandro e o Vitor, que na época não era nem titular do Flamengo. Até hoje se fala muito que o Vitor, reserva do Andrade, foi chamado para jogar na seleção e o Andrade, naquele momento, não, né? O Vitor vinha se destacando, era uma revelação, teve a chance ali momentânea, mas claro, não era um jogador cogitado para a Copa de 82, talvez ali pelo jogo ser no Maracanã, o Tele tenha feito aí uma média com o Flamengo e fez uma seleção aí com basicamente 5 jogadores do Flamengo, Valdir Pérez, a zaga foi a zaga da Copa, né? Luizinho e Oscar, o Paulo Isidoro e na frente o Mário Sérgio, né? Foi uma das oportunidades que o Mário Sérgio teve aí. Mário Sérgio na época jogava no São Paulo, mas foi outro jogador também que acabou não figurando na lista final do Tele. Em relação ao jogo, um jogo bastante movimentado, a torcida em cima, o Brasil teve várias chances aí ao longo do jogo, a própria Alemanha também teve chances claras de gol, e no final, aí numa troca de passes entre 2 jogadores do Flamengo, o Adílio fez uma tabelinha com o Júnior
chegou de primeira nos últimos minutos e sacramentou o 1-0 que definiu aí o placar final. Não é um jogo muito comum no Maracanã. A Alemanha veio poucas vezes, ela tinha vindo anteriormente em 77, então esse tipo de jogo eu acho que é sempre bom a gente lembrar, porque, enfim, não acontece todo dia, né? Se a gente for pensar bem, depois dessa data, a Alemanha Ocidental não voltou ao Maracanã para enfrentar o Brasil, exceção feita a final dos Jogos Olímpicos, mas aí a gente está falando de seleção olímpica, né? Eu tenho aqui a camisa do Brasil, né? Que é uma camisa praticamente idêntica à que foi usada na Copa do Mundo, com exceção aí da marca do café, né? Tirou isso aí, ela é a camisa da Copa, né? Ela não pôde ser usada, e a camisa da Copa tinha uma malha também diferente, né? Acho que o Marcelo já mostrou aí no nosso programa da Copa de 82. Mas o modelo, visualmente, era o mesmo modelo, né? Com a marquinha da Topper aqui do lado. Número 18, como eu já mostrei. Uma camisa também emblemática e uma seleção também emblemática, né, que mostrou aí nesse jogo com a presença de público que realmente o Brasil ali estava num momento de favoritismo para a Copa do Mundo, né, de muita ansiedade de toda a torcida, por toda a campanha que aconteceu no ano anterior, em 81, nos amistosos. Enfim, 3 meses antes da Copa do Mundo, a torcida realmente estava muito confiante que aquela seleção ia fazer uma boa Copa do Mundo, como fez, mas infelizmente o resultado final não foi esperado, como a gente já comentou aí no programa da Copa. Você tem uma camisa aí, né, Marcelo? Uma camisa da Alemanha para mostrar também. Não é exatamente o modelo desse jogo, mas bem parecido. Que camisa, hein? Da Adidas. Muito espetacular. Com essa golinha preta aqui, né? Não é a gola inteira preta, mas a gola... Polozinho. Preta, com uma listrinha aqui na manga. Esse mesmo formato, esse mesmo tipo de camisa foi usado na Copa de 82. A diferença em relação à Copa de 82 e ao jogo com o Brasil no Maracanã é o número, que essa aqui é um número inteiro. É praticamente um couro, assim, é um número bem grosso. E tanto na Copa de 82 como nesse amistoso contra o Brasil no Maracanã, já era aquele número com as listras da Adidas, né? O número tradicional que a gente conhece mais, né? Mas essa camisa aqui, esse modelo aqui é de 81, acho que chegou a usar em 82 no início do ano, mas nessa altura aí do jogo com o Brasil já não era mais essa camisa. É mudado. Eu esqueci de comentar na escalação, centroavante foi o Careca, né? O Careca jogou essa partida e o Éder entrou no lugar do Mário Sérgio no segundo tempo, aí sim fechando a escalação. E mais um fato interessante desse Brasil-Alemanha é que antes da partida, os 3 capitães campeões mundiais pelo Brasil, Bellini, o Mauro e o Carlos Alberto Torres, entraram em campo com a Jules Rimet, a original Jules Rimet, que seria um ano depois roubada, né, na sede da CBF, então... Derretida, a gente não sabe até hoje que fim levou. Na verdade, a gente não sabe nem se essa era a original, porque ela foi perdida também em 66 ali na Inglaterra, um cachorrinho achou, a gente não sabe se a original ficou por lá, mas enfim, um outro fato bem legal também dessa partida aí, que vale a gente registrar. E para fechar, a gente vai agora com o Marcelo. O que você tem aí para falar de jogo histórico aí, nessa história do Maracanã, 70 anos? Vitor, também escolhi um jogo da seleção brasileira, e esse foi um jogo que eu escolhi porque eu assisti, estava lá no Maracanã. E foi um jogo assim que, para mim, foi muito marcante e realmente foi um jogo que ficou marcado na história do estádio. Brasil e Chile, em 1989, pelas eliminatórias da Copa de 90. Contando rapidinho a história das eliminatórias, era bem diferente do que é hoje em dia, né? Era um grupo com 3 seleções. O Brasil estava no grupo ao lado do Chile e da Venezuela. A Venezuela até hoje né? Mas na época era o pior time da América do Sul, assim, disparado. Era o pior time da América do Sul. Então, desde o início, sabia que a vaga, só o primeiro ia para a Copa, que a vaga ficaria entre Brasil e Chile. O Brasil e Chile já jogaram em Santiago no turno de ida, né? Foi um jogo muito tumultuado, terminou 1-1.
O Romário foi expulso com 3 minutos de jogo e foi um jogo muito tenso, assim, no Estádio Nacional de Santiago. No segundo turno, o Brasil e o Chile ganharam da Venezuela com facilidade. A decisão da vaga seria nesse jogo do Maracanã, 3 de setembro de 89, pouquinho depois da Copa América de 89. Né? O Brasil tinha vantagem do empate por ter um saldo de gols melhor. Então era um jogo assim decisivo. Se o Brasil perdesse aquele jogo no Maracanã, não iria à Copa de 90. A lembrança que eu tenho do jogo, assim, contar um pouquinho do que foi o maior perrengue que eu já enfrentei para assistir um jogo no Maracanã. Fiquei umas 2 horas assim, naquela maré de gente, assim, aquele empurra para entrar no velho Maracanã, com aquelas bilheterias, aquelas entradas apertadas, aquelas entradinhas bem apertadas, que não tinha aqueles marcadores de fila, era aquela confusão. Fiquei umas 2 horas no empurra ali para entrar. Um jogo que teve mais de 140 mil pagantes. O jogo em si, o Brasil dominou desde o início, assim, praticamente não foi ameaçado pelo Chile no primeiro tempo. No segundo tempo, conseguiu abrir o placar com o gol do Careca, após um passe do Bebeto, fazendo 1-0 logo com 5 minutos, e aí deixou o Chile numa situação muito difícil, né? Precisava virar o jogo no Maracanã superlotado. E aí aconteceu o grande fato da partida, né? Aos 23 minutos, quando caiu um sinalizador no campo, um fato que encerrou o jogo. Foi o último lance do jogo. Eu escolhi esse jogo também para contar essa experiência que eu tive no jogo. Assim, eu estava na arquibancada, perto da bandeirinha de córner, na lateral, assim, na reta da bandeirinha, na área que o goleiro do Chile, o Rojas, estava. No momento do sinalizador, a bola estava no campo de ataque do Chile. Então, assim, o goleiro estava um pouco fora do gol, ele estava adiantado ali na marca do pênalti, assim, por ali. Eu vi acender um clarão na arquibancada. O sinalizador saiu da arquibancada atrás do gol. Eu estava assim, na lateral. Você viu a Rosenelli, então? Não vi, mas vi o que ela fez. Acendeu um clarão na arquibancada. Esse clarão me chamou a atenção. Eu acabei desviando o meu olhar para esse clarão. E aí, segundos depois, o sinalizador partiu. Não saiu imediatamente, como se tivesse acendido uma faísca, e aí ele partiu. E eu acompanhei toda a trajetória dele, assim, vi aquele sinalizador fazendo aquela curva e caindo no campo. Deu para perceber claramente que não tinha atingido o goleiro. Tinha caído atrás dele, perto dele, bem perto, mas não acertou o goleiro. Aí a história é famosa, né? Todo mundo sabe. O Rojas simulou ter sido atingido pelo sinalizador e o jogo acabou aí. Acabou aos 23 do segundo tempo. O Chile saiu de campo, o Rojas saiu de campo aparentemente ensanguentado, né? Carregaram ele, mas o incrível dessa história é que o cara tinha uma lâmina na luva. Exatamente. Assim. O que o cara pensava de botar uma lâmina? Assim, coisa de maluco, mano. Sim. O jogo acabou aí, o jogo foi encerrado. O árbitro encerrou o jogo alegando que o Chile se recusou a voltar a campo. E o primeiro sentimento da torcida ali era que o Brasil estava fora da Copa. Ia ser eliminado por causa de uma besteira que alguém fez. Eu falando por mim e quem estava no setor que eu lembro disso também. Todo mundo viu. Quem estava ali viu que ele não tinha sido atingido. Agora, quem não estava ali, a impressão que deu é que realmente ele tinha sido atingido pelo sinalizador. Se você pega hoje, você falou de internet, a tecnologia era diferente. Se você pega hoje uma imagem de um jogo, os caras ao vivo já iam identificar que o negócio não pegou. Tem câmera em tudo quanto é lugar. Naquele ano, eu lembro que nem na televisão os caras demoraram a falar. Só acho que no dia seguinte ou dias depois que vieram descobrir que o cara não tinha sido acertado. Né? As pessoas foram dormir nesse domingo com o temor que o Brasil fosse desclassificado da Copa por conta desse incidente. Só que na época, os jornais tinham uma importância muito grande. Eram até mais importantes do que a televisão em termos de jornalismo. Assim. Informação, E se descobrir na segunda-feira pela manhã, o fotógrafo do jornal o Globo, que chamava Jorge William, fez a foto que mostrava a queda do sinalizador distante do goleiro, que não tinha atingido o goleiro. Isso foi a capa do jornal o Globo da segunda-feira. Mas só na segunda-feira. Não era mais na segunda-feira, né?
só na segunda-feira pela manhã que se teve assim uma confirmação que o goleiro não tinha sido atingido pelo sinalizador. Era um sinalizador da Marinha, depois se percebeu que era um sinalizador da Marinha. O nome da fogueteira, até da famosa fogueteira, era Rosineri Melo. Ela foi presa foi presa no domingo à noite, foi para a delegacia. Ela argumentou que alguém pediu para ela entrar na mão dela para ela fogos soltar de artifício no estádio, ela nem sabia o que era e acabou soltando ali de forma acidental. Outros dados indicaram que tinha sido tudo uma farsa. Peritos fizeram exame no Rojas e viram que ele não tinha queimadura nenhuma, que o corte não poderia ter sido provocado por aquilo ali. Mas essa expectativa ainda durou cerca de uma semana até a FIFA garantir que dar a vitória ao Brasil. Deu a vitória, na verdade, por 2-0, apesar do jogo ter sido 1-0 no campo. O Chile foi suspenso por 4 anos, não foi a Copa de 94 porque não pôde jogar as eliminatórias, e o Rojas foi banido do futebol. Ele, na época, ele era atleta do São Paulo, o contrato dele já tinha acabado. Então, assim, foi um jogo muito marcante por esse fator extracampo. Particularmente, para mim, foi também um jogo que ficou marcado. Primeiro, por essa dificuldade de entrar no estádio, que foi uma confusão tremenda, eram 140 mil pessoas, por ser um jogo decisivo e que acabou de uma forma assim, muito, muito surpreendente. E desse jogo eu vou mostrar uma lembrança aqui. É a camisa, o modelo que o Brasil usava em 1989. Basicamente, era o mesmo modelo da Copa América. As eliminatórias foram logo depois da Copa América. Então é o modelo da Topper, né? Com essa gola Apollo e essa gola em V aqui, né? Que o Brasil usou por bastante tempo, assim. Basicamente, o Vitor é um cara um especialista em camisa de seleção, mas basicamente é um modelo que usou de 86, desde a Copa de 86 até 89, né? Basicamente. Posso afirmar que esse é o modelo mais utilizado pela seleção, pelo menos desde que se tem notícia de fornecedor, né, de fabricante, mostrando a marca que foi com a chegada da Adidas em 77. O Brasil jogou por um período longo, 86 a 89, e foram muitas partidas nesse período. Então, esse é o uniforme, talvez o uniforme mais utilizado na história da seleção brasileira, sem medo de afirmar isso. Inclusive, Marcelo, você tem uma aí atrás que é igual. Vamos conversar sobre isso aí. Que você quer outro número aí, velho. Colecionador do louco. Fica difícil. O Vitor estava falando assim, desde que o Brasil passou a ter fornecedor assim, na camisa, né? Tirando lá os anos 50, 60, sem dúvida foi o modelo assim. Foi o modelo mais utilizado. Desde que a Adidas, né, passou a fornecer, que passou a ter um fornecedor ali na camisa, foi um modelo muito usado. E depois disso, as mudanças foram mais frequentes, né? Depois com o Umbro e Nike, as mudanças eram a cada 2 anos, 1 ano e meio, então. Até com uma forma de vender a camisa, né? Sempre E voltando, de renovar o modelo, né? Até para comercializar. Né? Voltando aí um pouco na história, acho que foi uma estratégia errada, né, do Chile, né? Talvez do desespero. Claro que assim, acho que o Brasil não iria perder a vaga em hipótese nenhuma, mesmo que o sinalizador atingisse o goleiro. O máximo que poderia acontecer ali, na minha visão, seria um cancelamento, uma remarcação da partida, mas o fato do sinalizador não ter caído e o Rojas ter simulado, acho que foi uma péssima estratégia aí do Chile, que comprometeu não só aquele resultado daquele momento, comprometeu a carreira do jogador e comprometeu 8 anos aí do Chile sem participar de Copa do Mundo. Né? E para concluir, né, a nossa fogueteira ali, que foi destaque na Playboy, vamos mostrar aí as páginas de Playboy para os nossos amigos. Nem tanto, calma, nem tanto. Só pode ver hoje, o horário já recentemente horário, recentemente faleceu, né? Já não está mais aí entre nós, mas deixou sua marca na história do Maracanã. Obrigado, Marcelo. Vamos encerrar aqui, agradecendo aí ao Paulo, também ao Moura, pedindo para que vocês que gostaram, tenho certeza que gostaram, deixem a curtida, se inscrevam no nosso canal, comentem no nosso canal, se vocês tiverem sugestões para próximos programas. A ideia é que a gente aí ouça um pouco aí da ideia de vocês, para que isso crie aí a possibilidade de a gente ampliar aí os nossos assuntos. A gente sabe que esse tema de futebol e colecionismo é interminável, então a gente conta aí com a participação de vocês, não só no YouTube, mas também nas nossas
redes sociais, vamos participar, vamos dar um apoio aí a esse canal e a gente conta com a curtida, com a participação de todos vocês. Obrigado aí, galera. Até a próxima. Abraço.